Nós estamos aqui ao vivo com o companheiro Marcelo, que faz parte aqui da produção do amigo Fred da Caixa, que já está conosco, que vai falar agora ao vivo para toda a população, especialmente para a população de Goiânia. Ele se coloca como pré-candidato pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, lá na cidade de Goiânia. Meu caro Fred da Caixa, boa tarde, amigo. Boa tarde Flávio, boa tarde Belo. É um prazer novamente estar aqui na rádio que eu considero uma das melhores da nossa região, de uma amplitude e de um trabalho muito sério. É importante o trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho além de divulgação, de esclarecimento à população. E dizer que é sempre uma honra ser convidado para estar aqui com vocês, fazendo parte desse trabalho maravilhoso. Um abraço a todo o público ouvinte da NASA FM e, em especial, ao povo da minha terra, Goiânia. Meu caro Fred, você se coloca como pré-candidato do PTB. Eu perguntaria inicialmente como estão as articulações dos demais partidos, partindo do princípio que a gente tem que construir uma candidatura consolidada, com respaldo e também com o apoio de outros partidos. Isso está sendo trabalhado, Fred? Claro. Nós estamos hoje, Flávio, com uma frente de 6 partidos já, trabalhando já há um bom tempo. O PTB, PTC, PT do B, PV, PSL e o PCB. E estamos unidos desde o início no intuito de fazermos uma nova política, uma política diferenciada, uma política com grandes proposituras para a nossa cidade, para a nossa região, porque Goiânia está aí para abraçar um dos maiores investimentos feitos no estado de Pernambuco nos últimos tempos. E Goiânia será referência na nossa região com relação a toda essa aplicação de recursos que tem vindo da parte privada e da parte pública. E a gente pensa Goiânia em um movimento suprapartidário, ou seja, que as siglas elas são importantes nesse momento, mas mais importante ainda é nós nos unirmos em torno de um futuro melhor, de um futuro que seja promissor para a nossa região e, sobretudo, para o nosso povo. Então, o espírito que envolve toda essa união nossa dos 6 partidos iniciais, porque nós estamos com frentes abertas aí em conversação com outros partidos que achamos interessantes e importantes para compormos esse grande bloco, nortear nossas ações através do que Goiânia precisa, do que nós devemos fazer enquanto filhos de nossa terra, ou então pessoas que já estão radicadas em Goiânia e à frente de um trabalho político, para nós soerguermos nossa cidade no momento em que ela mais precisa, no momento mais importante e mais crucial. Mas é exatamente o que eu ia falar, meu caro Fred. Como é que se explica o fato da cidade de Goiânia hoje estar aí aportando, e principalmente com a possibilidade de investimentos enormes, e a gente tem informações extraoficiais de que a administração não acompanha o crescimento, os investimentos que são alocados pelo governo do estado e até pela iniciativa privada também no município. O que é que está faltando então para a Goiânia verdadeiramente deslanchar, partindo do princípio que grandes investimentos estão chegando àquele município? É verdade, isso é preocupante. E quero dizer a você que é muito fácil fazer uma política oposicionista, né? É muito cômodo, mas você traz para mim o conforto da resposta quando você diz que se observa isso. E o eleitor goianense, ele é muito esclarecido. Sabe-se, né, que as atitudes tomadas públicas, né, de gestão pública, puramente gestão pública, tomadas na nossa cidade nos últimos 6 anos, né, elas não condizem com a necessidade de crescimento que a nossa cidade aponta para o futuro e nem tampouco dos aportes feitos para, principalmente, preparação do nosso pessoal para receber toda essa prosperidade e estar inserido nos melhores contextos. Então a formação, a qualificação profissional hoje fica a desejar em Goiânia, né, a educação de boa qualidade, porque nossa educação em Goiânia é uma das piores no estado de Pernambuco. O índice de desenvolvimento educacional em Goiânia é terrível, né? A estrutura. Então, todo esse contexto nos leva a uma preocupação muito maior, porque além de preparar a cidade, creio eu, e muitos estão conversando muito em cima da questão da infraestrutura e tudo mais, mas tem um outro quesito que é muito mais importante, é como nós prepararmos o nosso povo.
para receber essa prosperidade de maneira positiva. Ou seja, nós estarmos ocupando os bons espaços de empregos, qualificando o nosso pessoal para serem excelentes profissionais nos novos perfis profissionais que Goiânia vai receber. Então, esse é um dos grandes desafios junto à saúde, à educação e muitas outras áreas que nós temos que atuar, de repensar Goiânia num plano diretor que englobe tudo isso, que direcione Goiânia para um crescimento ordenado, de um plano de governo que possa estabelecer a maior participação do povo nas decisões com relação a orçamento participativo e tudo mais, porque um povo politizado é um povo que sabe fazer a melhor escolha. Então nós estamos trabalhando este processo dentro das nossas siglas partidárias, fazendo um movimento que eu acho que já é sabido aqui de nossa região, porque o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, através do nosso presidente estadual e senador da República, doutor Armando Monteiro Neto, ele abraçou uma causa através de um projeto chamado Tribuna 14. E o Tribuna 14 nada mais é que o Partido Trabalhista Brasileiro, e com uma estrutura mínima para a comunidade, e coletar informações a respeito do que a comunidade precisa para ter uma melhor qualidade de vida. Isso tem sido um grande aprendizado para nós. Inclusive, é algo inovador na forma de se fazer política pública e política partidária no nosso Nordeste e no nosso Pernambuco. Então, nós temos aprendido muito, enquanto cidadãos, ao abrirmos esse espaço para o nosso povo. Muita gente pensa, inclusive do meio político, que o povo não tem o conhecimento científico para se formalizar um plano de governo. Mas eu digo para você, por muitas vezes, o conhecimento científico é apenas a lapidação num projeto maior para um trabalho sério e efetivo para a melhoria da qualidade do povo. E o que é fundamental nesse aspecto todo é nós buscarmos o conhecimento empírico, o conhecimento da vida que essas comunidades que nós visitamos têm, e só eles têm. Porque eu, como cidadão goianense, eu conheço a maioria dos problemas de Goiânia, a maioria, não conheço todos. E eu estou indo em busca desse conhecimento através das pessoas que vivem essa problemática diária, essa necessidade de novas políticas públicas, de políticas públicas que foram implementadas pela metade, da ausência delas, e isso, além de nos engrandecer, é um combustível, eu posso lhe dizer, que motiva e nos transforma seres com muito mais fé e muito mais perseverança diante do que nós temos aí pela frente como desafio, sabe? Eu acredito que esse momento é um momento crucial na história de Goiânia, é um divisor da história de Goiânia, vai ser essa política de 2012, porque dentro de como o nosso povo se comporte e obtenha um novo representante lá na frente, os rumos de Goiânia poderão ser tomados para um lado de prosperidade geral. Quando eu falo geral, é para os que vêm. Evidente que nenhum cidadão goianense hoje tem o sentimento de dizer nós queremos tudo para nós, até porque o que vem aí é muito grande, sabe? É tão grande que isso tem uma área de abrangência e atuação que no mínimo aí se fala num estudo científico de abranger de imediato 18 a 22 cidades. Então você vê a magnitude. Então é para isso que os nossos partidos, que nós estamos conversando já há muito tempo, há mais de ano que nós estamos nessa frente aí, é para isso que os nossos partidos estão se juntando e conclamando em nossa cidade uma política suprapartidária, que as siglas são importantes na hora do contexto político, do contexto... arrumação política. Exatamente, do contexto macropolítico, mas do contexto da prosperidade, dos desafios e tudo mais, as siglas ficam de lado e a importância principal é esse movimento suprapartidário, onde o que mais importa é para onde nós queremos levar a nossa amada Goiânia, a nossa região, porque eu acredito que isso tem que ser uma grande corrente, formando elos cidade a cidade, para que nós possamos prosperar a nossa micro-região Mata Norte,
com essa prosperidade. Meu caro Fred da Caixa, dentro do seu plano de governo, evidentemente que você colocou aí a questão que é qualificação, que eu diria de fundamental importância, porque são projetos estruturadores, não é? Vem aí o polo farmacoquímico, a Novartis, a Fiat, uma série de indústrias de peso e que, por sua vez, abrirá oportunidades em outras empresas que lhe darão suporte, até em outras cidades ali no entorno de Goiânia. Mas a pergunta, e aí você é do PTB, um partido que tem uma história de ligação com as empresas do S, né, que é o Senac, Senai, etc. e tal. E aí a gente fala, você é um candidato jovem também, lá de Goiânia, que está aí apresentando uma novidade do ponto de vista político, e é necessário que a gente fale também para essa juventude que está aí na iminência da primeira oportunidade de emprego, dos jovens que estão terminando o segundo grau, terminando até faculdade e que ainda não foram absorvidos pelo primeiro emprego, né, que não tiveram ainda a oportunidade. Vai ter essa oportunidade de gerar emprego e renda para muita gente, inclusive a população de Goiânia, os jovens que estão aí necessitando, repito, dessa primeira oportunidade. Como é que você vai trabalhar isso caso realmente você consiga o êxito na sua empreitada de ser prefeito do seu município? Pois bem, como foi muito bem colocado por você, a nossa preocupação, e eu abri a minha fala dizendo isso, uma das nossas grandes metas e objetivo, né, posso dizer assim, além da saúde, da educação e vários outros segmentos que precisam, segurança, infraestrutura urbana, repensar a reordenação de Goiânia, está como prioridade zero também a questão da formação profissional e da colocação do nosso povo no mercado de trabalho. Porque uma das fases é formar, é qualificar. E a outra, que é o complemento de um trabalho coroado com êxito, é inserir o nosso pessoal no mercado de trabalho. Como você falou, Goiânia vai ser um polo fármaco, Goiânia vai ser um polo automobilístico, Goiânia vai ter uma CBVP, uma Companhia Brasileira de Vidros Planos, de um grupo seríssimo, o Grupo Brenan, um grupo que onde chega faz a diferença porque tem um trabalho social muito importante junto com a Fiat, né? E o que é mais importante nós colocarmos nesse momento? Eu não estou no PTB por motivos de gostar de sigla. Não. Acredito que quem faz as siglas são os homens que nelas estão inseridos. E uma das pessoas que me fez realmente refletir para onde ir naquele momento foi a pessoa do Dr. Monteiro Neto, nosso senador da República. Um homem que tem no seu currículo público político levantar a bandeira do Sistema S, como você falou, SESI, Senai e outras estruturas que tem por aí, e que eu costumo dizer, onde quer que eu passo, que são órgãos que são exemplos na formação e qualificação e colocação das nossas pessoas, dos nossos brasileiros no mercado de trabalho, sobretudo na indústria. Então, dentro desse contexto, eu quero dizer para você, Deus trabalha muito certo, muito correto. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Então, eu fui impelido, digamos assim, de certa forma, agraciado, né, em estar nessa sigla nesse momento. Por quê? Porque Goiânia vai ter que comandar esse fio de maneira muito altiva, né, muito enfática. E neste momento nós temos aí um partido onde tem um representante, né, estadual que é reconhecido nacionalmente e internacionalmente por ter sido um grande político levantando a bandeira da formação, qualificação e inserção do nosso povo no mercado de trabalho para se ter uma vida digna e melhor. Dr. Armando Monteiro. De um presidente da FIEP, deputado Jorge Corte Real, que é o nosso deputado, que também está imbuído nessa causa de trazer para Goiânia a melhor estrutura que se possa ter do Sistema S com relação ao Senai, da construção de uma estrutura do Senai em Goiânia, onde possibilitará a formação do nosso povo para o centro automobilístico que será colocado em Goiânia. Então, dentro desse grande desafio que a gente tem aí, está falando na formação e qualificação profissional, sendo inserido num partido como o PTB de tamanha importância. Então, é salutar dizer que nós temos aí
um know-how dentro da questão da sigla em si, nomes que pode dar realmente, seguramente, uma grande condição de nós trabalharmos aí de forma muito otimista a formação e qualificação do nosso povo de Goiânia e região. Repito, Goiânia e região, porque a prosperidade que tem vindo para Goiânia, ela vai irradiar por todos esses municípios. E nós seremos mas com certeza muita prosperidade virá para as cidades circunvizinhas e nós, com certeza, no futuro teremos que conversar com todas essas cidades para nos emanarmos nesse crescimento e nesse soerguimento da Mata Norte, sobretudo na nossa microrregião. Meu caro Fred da Caixa, você há muito tempo, até pelo próprio nome, né, sempre foi um executivo da Caixa Econômica e tal, se lançou na política, foi candidato a deputado, teve uma expressiva votação em Goiânia. Aliás, essa votação, inclusive, segundo a própria população de Goiânia, lhe dá a legitimidade de buscar essa oportunidade de ser o gestor do seu município. Mas nós temos também outras candidaturas colocadas. O caso do vereador Carlos Gijoca, do ex-prefeito Oswaldo Rabelo, também do ex-prefeito Dr. Edival Soares, do Carlos Viegas Júnior e do Tenente Menezes. Você acredita que essas candidaturas irão até o final ou vamos ter aí junção, vamos ter aí gente apoiando o outro? Qual é a tua expectativa com relação a esses nomes que a gente acabou de citar? Meu amigo Flávio, falar do que acha em contexto político é algo muito vago. A gente tem uma ideia do que possa acontecer com essa dinâmica, porque existem algumas travas no meio político que a gente sabe em determinadas situações para onde fulano não vai. Mas para onde ele possa ir, há várias possibilidades. Eu creio que Goiânia hoje Goiânia tem um cenário muito indefinido ainda, apesar de estarmos no meio de maio, né, com relação a essa questão da estruturação de chapas. Eu acredito que muita coisa vai acontecer daqui para frente, né? Até porque nós nos colocamos nessa disputa como um partido que conversa, mas eu quero deixar claro o seguinte, que o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro em Goiânia, ele tem uma chapa majoritária. Ele é Fred Gadelha e Beto Gadelha na vice. Né? Hoje, a formação é essa. Se houver alguma implicação lá na frente, a gente vai alguma implicação com relação à lei e alguma coisa aí que possa intervir nessa formação com relação à posição de Beto, aí nós discutiremos com os demais partidos uma possibilidade de composição. Evidente que nada disso pode ser colocado agora como fato concreto, porque nós estamos esperando uma posição da Justiça com relação à questão do lei de ficha limpa. Então, quando sair a publicação do acórdão, é que nós teremos uma posição concreta desse fato e nós teremos que decidir por permanecer, caso possa, ou por avançar buscando novos parceiros. Para isso, nós estamos conversando com vários partidos e deixando bem claro essa posição e colocando, né, a possibilidade de nós avançarmos no outro sentido, caso isso realmente possa acontecer lá na frente. Mas em não acontecendo, a situação é essa. Mas acredito que a dinâmica política, ela não só acontece no estado de Pernambuco, nem no Brasil, como também na nossa cidade. Eu tenho conversado com vários líderes políticos em Goiânia e tenho percebido a preocupação deles também de que rumos Goiânia irá tomar e como ela irá precisar de que nós olhemos mais para ela hoje do que para nós mesmos. Então, acredito que lá na frente algumas coisas se definirão, algumas situações, posições em favor da nossa cidade, né, para um crescimento que seja bom para o nosso povo e que seja salutar para o crescimento da nossa região e nossa cidade. Bom, eu estou, na verdade, colocando esses nomes porque em política, meu caro Fred, não existe impossibilidade. Impossível a gente não escreve, porque quem diria que Eduardo Campos estaria de mãos dadas aí, como já está se colocando com o próprio Jarbas Vasconcelos, depois de tanto acirramento, etc e tal, né? E a gente já teve outros exemplos, só para citar o mais recente. Aí eu gostaria de saber o seguinte, você disse que está na iminência aí dessa possibilidade de julgamento com relação à lei da ficha limpa, no caso do seu pretenso vice, que é o ex-prefeito também, Beto Gadelha. E aí, caso haja qualquer tipo de impedimento, você pode fazer alguma composição com qualquer um desses aqui, ou tem algum determinado candidato que você não faz posição de jeito nenhum? Muito bem, Flávio. Você colocou
uma situação muito boa de se explicar, porque você sabe que o meio político existe muita especulação no meio político. É verdade. Muito disse-me-disse, muita conversa. Peru é o que não falta. Exato. Não em desrespeito às pessoas, porque eu sou uma pessoa muito respeitadora, respeito os seres humanos. Mas em relação à administração pública que Goiânia vive hoje, eu posso dizer seguramente a você, para compor hoje com alguns desses partidos que nós estamos conversando, só seria impraticável, e aí eu digo para você, é impossível, nós compormos com o governo atual. Não tem nenhuma possibilidade de nós estabelecermos aí uma conversa e uma união, porque nós fazemos oposição sistemática a tudo isso que acontece em Goiânia. E cada vez mais, dentro desse trabalho Tribuna 14, que eu falei para você que ele é fantástico, nós temos visto o descaso público e a ausência do poder público no meio da nossa população, no seio do nosso povo, causando muito transtorno, muito sofrimento, muita dor e muitas perdas na nossa cidade. Então, de maneira nenhuma, eu poderia me posicionar a, pelo menos, pensar em compor com um governo que não é um governo para o povo. Então, desta forma, eu coloco bem claramente para você e para todos os ouvintes daqui da NASA FM. Nós temos aí uma disposição para conversar com todos os partidos, menos o PCdoB em Goiânia, porque o PCdoB é governo e nós não aprovamos a forma de condução de governo no nosso município. Mas quero dizer para você também que nós temos um grande líder no estado. Nós temos um jovem, digo um jovem porque o nosso governador, ele é jovem para ocupar esse cargo que ele ocupa no nosso estado, mas ele é um jovem sábio. É um jovem que tem conduzido o governo estadual com braços de ferro, mostrando que é uma pessoa de visão, uma pessoa empreendedorista e que tem trazido, e competente no que faz, e que tem trazido para nosso Pernambuco uma prosperidade muito grande, e uma responsabilidade para todos aqueles que estão politicamente abaixo dele, nos municípios, agora principalmente nos municípios, com essa eleição de 2012, na formação do que eu digo, é o mosaico maior da política é agora, porque começa com vereadores, vem com prefeitos, sim, vai. Então esse é o mosaico maior da política, onde nós estaremos aí disputando no futuro bem próximo, dia 7 de outubro, os novos rumos que os municípios de Goiânia, de Pernambuco irão tomar. E digo para você, que bom, nesse momento nós termos aí um governador com esse perfil de jovem empreendedor, aguerrido, de sucesso e trazendo toda essa prosperidade para o nosso estado. Porque o nosso povo pernambucano se espelha nele. E digo a você, se espelhando nesse grande político que Pernambuco tem, fazendo uma história que não é uma história atrelada aos grandes nomes que permearam a sua família, mas ele tem uma singularidade que é só dele, e mostrando ao povo de Pernambuco que está existindo está nascendo um novo perfil de liderança política no estado de Pernambuco, que pode trazer a prosperidade de forma micro, ou seja, para os municípios, do jeito que tem sido vivenciado no estado de Pernambuco. Eu fico muito tranquilo, sabe? Porque nós perseguimos isso na nossa cidade, na nossa região. É essa política que a gente quer trazer para o nosso povo, para a nossa região. Uma política de proposituras, uma política de crescimento, mas de crescimento em bloco, para a nossa população, sobretudo a população mais carente, poder ter a oportunidade de crescer na vida, de ter um padrão de vida sonhado por todos. Porque, digo a você, essa caminhada, ela nos fortalece, mas também ela nos traz muito sofrimento, porque não é fácil você chegar nas comunidades e ver a real situação do nosso povo e não se comover com isso. Realmente você corta o coração e você se sente muito mais responsável nesse processo em buscar realmente novos para o município, para a região, copiando essa grande liderança política no nosso estado, no nosso Brasil, e que já tem feito sucesso no mundo inteiro, de gestão participativa, de gestão com transparência, com qualidade e, sobretudo, com efetividade, com as políticas públicas sendo entregue ao nosso povo, e o nosso povo realmente
vivendo a melhoria da qualidade de vida através da intervenção do governo do estado de Pernambuco. Parabéns ao nosso governador, e eu digo a você, é um divisor de águas na política pernambucana nesse momento tão importante que atravessa o nosso estado de Pernambuco. Termos o nosso líder maior como uma referência das melhores que nós já tivemos na história política do estado de Pernambuco. Eu digo isso porque ele tem sido, em suas ações, em sua forma de trabalhar, um norte para que nós façamos aqui em Goiânia, em região, né, um trabalho que honre o que ele tem feito por Pernambuco, que possa ser um complemento, né, que seja em cada município, em cada um dos 184 municípios do estado de Pernambuco, uma atuação, né, micropolítica, mas uma atuação que levante os municípios, que traga os municípios para esse crescimento, para essa velocidade de crescimento que tem sido colocada no nosso estado de Pernambuco. Ou seja, nós crescermos junto com Pernambuco, na velocidade que Pernambuco cresce. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui no programa com o pré-candidato do PTB em Goiânia, Fred da Caixa, e quando a gente falava exatamente nessa questão de possibilidades de fusão e de fazer, inclusive, articulações, exatamente colocando como possibilidade, meu caro Fred, essa questão do PSB, que a Folha de Pernambuco, especialmente, tem sempre colocado que o partido tem candidato em Goiânia, que o vereador Carlos de Joca é o candidato, se colocou também da possibilidade de fazer a composição com Fred da Caixa, que, segundo a própria população, está num patamar muito acima do vereador, sem nenhum demérito a ele, enfim. E aí tem o apoio, o pano de fundo, que é o apoio do governador Eduardo Campos, o governador mais bem avaliado do país. A gente continua esse papo daqui a pouquinho, aqui no Espaço Aberto. Vamos a uma rodada de comercial e a gente volta logo em seguida. ZYD 260, Rádio FM Nazaré Limitada, Nazaré da Mata, Pernambuco. NASA FM, 23 anos. A rádio com o seu ritmo. Espaço Aberto. 91,1 MHz. 2 e 1. 2 horas, 1 minuto. Nós estamos aqui com o Fred da Caixa, pré-candidato do PTB na cidade de Goiânia. Já está chegando aqui alguns questionamentos, algumas perguntas da população. Daqui a pouquinho a gente responde com a participação do Fred da Caixa. Fred, mas aí eu coloquei que as possibilidades de fusão, as possibilidades de acordo do ponto de vista político-partidário era exatamente em cima desse comentário que você fez e que todo mundo sabe da situação hoje de Pernambuco, quem era Pernambuco, quem é hoje, né? Nós temos um governador que pode, inclusive, alçar aí uma chapa majoritária a nível nacional. Esse é um comentário nos bastidores da política, que ele pode ser, inclusive, caso Dilma vá para a reeleição, o vice de Dilma, ou até também ser uma candidatura junto com Lula, caso Lula tenha o interesse de retornar. Enfim, são muitas especulações. E Eduardo hoje é um nome que eu já coloquei até deputados federais de outros estados do sul do país aqui, e eles colocam essa possibilidade real do crescimento que todo mundo acompanha do nosso governador. Mas aí a gente coloca, e lá em Goiânia, o governador, pelo menos nos jornais, já foram colocadas algumas vezes a possibilidade do PSB, e ele já falou aqui na Agenda 40 em Vicência, o nosso repórter José dos Santos entrevistou o Carlos de Joca, ele se coloca realmente como candidato e tal. Não ocupa o Fred a possibilidade do governador realmente ir lá em Goiânia e pedir voto para Carlos de Joca, já que foi colocado que ele pode ir lá para Goiânia pela importância do município, ou o PTB, que é um partido aliado, vai tentar neutralizar, junto com a liderança de Armando Monteiro, essa possibilidade do governador participar da política lá em Goiânia? Essa questão é elementar. Veja bem, nós temos um governador, como você bem falou, o governador com o melhor índice de aprovação do nosso Brasil, 90%. Então, ele não obteve isso porque tem um discurso bonito, porque é bonito, não. Ele obteve isso porque ele corresponde aos anseios do seu povo com relação à administração. É evidente que um homem com essa envergadura de habilidade governamental, ele tem peso onde quer que ele vá, né? Mas também é óbvio que o nosso governador é um homem muito inteligente, é um homem que respeita, né, todos os seus parceiros e aliados, como fui e outros colegas nossos da política goianense também foram. Né? A Frente Popular em Goiânia, ela foi quase que unânime. Nós só tivemos um companheiro político de Goiânia que se contrapôs à candidatura do nosso governador. Afora ele,
Todos os outros fizeram essa frente por Pernambuco em Goiânia e em região, defendendo a sua reeleição e, graças a Deus, né, obtendo êxito nessa luta. É claro que o governador, ele, com a sua inteligência e a sua sabedoria, né, quer, é lógico, primeiro, promover o seu partido, que é natural de qualquer um, né, promover o partido, mas a partir do momento, e se isso vier a acontecer lá na frente, ele perceber que há uma outra via mais interessante para o município, não com relação a quem vai ocupar a posição de majoritário no partido, longe disso, né? Mas com relação à conjuntura, o contexto, a formação, o grupo, né? Ele achar interessante, ele vai, com certeza, buscar alternativas nos partidos que compõem a frente, e que hoje, em Goiânia, são quase todos, né? Então nós temos aí um contexto de formação de chapas, um contexto político voltado para esse quesito, formação de chapas futuras, muito aberto. Até porque o governador não se pronunciou ainda a respeito de Goiânia. Mas ele vai, no momento certo, ele vai se pronunciar, né? E com certeza, para onde ele pender, vai fazer uma certa diferença. Mas eu quero dizer o seguinte, que para governar um município, nós precisamos de uma pessoa tão bem qualificada e tão bem intencionada como ele no governo do Estado. Porque se não for assim, não é ele quem vai sair do governo do Estado para governar o nosso município, porque ele não tem tempo para isso. Ele é o grande governador dos 184 municípios do Estado de Pernambuco, né, e que vai continuar sendo até o final do seu mandato, tenho certeza, colocando Pernambuco ainda cada vez mais em patamares maiores no nosso Brasil, a nível de posição estadual. Mas também nós temos que fazer esse papel nos nossos municípios. Então, os nossos municípios do estado de Pernambuco têm, como eu disse para você, olhar nesse perfil, nesse novo desenho político, né, tão elaborado na questão prática, ou seja, do fazer e não do discurso, porque o nosso governador, como disse para você, não é o discurso, apesar de ter, para mim, um dos maiores discursos políticos, uma das maiores oratórias políticas que já ouvi na minha vida, mas é um homem de prática, porque o discurso não sustenta um bom político. O que sustenta um bom político é o discurso estar alinhado com a prática, e esse é o perfil do novo político brasileiro. E o governador consegue unir, né, o discurso com a praticidade das ações, né? O governador consegue unir essas duas qualidades. Bom, mas aí, meu caro Fred, por exemplo, recentemente o Pernambuco inteiro acompanhou a transferência do domicílio eleitoral do deputado Aloysio Lessa, que é uma pessoa ligada ao governador, que foi para Goiânia e que já foi da sua provável candidatura. Agora estão ensaiando esse nome de Carlos de Joca, que é um vereador que tem ligação antiga com a família Reis, né, de quem o governador foi chefe de gabinete. Enfim, toda essa história, né, uma ligação de mais de 30 anos, como ele colocou na entrevista. Vocês vão ter o cuidado necessário, caso essa candidatura de Carlos de Joca persista, de também, se não ser apoiado pelo PSB, mas ter também como um amigo, até porque é um partido que também faz parte da Frente Popular do Estado de Pernambuco, e por sua vez também vai ser importante na sua articulação lá para a Prefeitura de Goiânia? Claro, não poderia ser diferente, Flávio. Quando eu coloco aqui uma questão de preocupação acima das siglas, ser um movimento suprapartidário, eu tenho que me importar dessa forma. Carlos Joca é uma pessoa amiga, é uma pessoa que eu tenho uma relação com ele há muito tempo, é uma pessoa muito interessante na questão do movimento suprapartidário, da união dessas siglas por um futuro melhor para o nosso povo em Goiânia. É evidente que nós estamos abertos para conversar, mas digo mais uma vez, nós temos um projeto próprio, nós temos uma candidatura majoritária posta, né? O PTB tem o candidato à majoritária posto em Goiânia, e não é de hoje, esse trabalho tem sido feito de um bom tempo atrás. Mas quero dizer também que a discussão ela tem que seguir, né? Essa preocupação com a formação de um todo que possa dar uma melhor condução à nossa cidade, ela tem que existir, porque senão não estaremos vivendo uma democracia, não estaremos vivendo um momento de crescimento, porque eu acho que o diálogo, ele é, vamos dizer assim, um veículo para a construção do que há de melhor
do que possa haver de melhor no meio político, né? Então, com certeza, o PTB está aberto a conversar, mas não é intransigência, não é falta de humildade, não é, digamos assim, ser cabeça dura, não, porque nós sabemos muito bem onde precisamos chegar para que a nossa cidade se soerga. E nós temos projetos, nós estamos constituindo aí um plano de governo do partido junto com a população, para que esse plano de governo norteie as ações da próxima gestão e que Deus possa iluminar a cabeça do próximo e seguir com esse projeto, cobrando das autoridades para que ele seja realmente consolidado e posto em prática. Então, acredito eu que somente dessa forma nossa cidade obterá êxito no futuro, onde poderá trazer as melhores conquistas para o nosso povo e para a nossa região. Muito bem, nós temos aqui já algumas reclamações, algumas colocações lá do povo de Goiânia, e você colocou aí educação e saúde, e a gente fala que educação e saúde são prioridades em qualquer administração séria. Tem uma reclamação aqui do ouvinte que ligou dizendo que o colégio Diogo Dias, que é um colégio municipal lá em Goiânia, está revezando professores no 3º ano da manhã, e essas pessoas que revezam não são professores formados. Você está com todas as informações lá da sua cidade, dos problemas, dos anseios, das reivindicações, e evidentemente, caso consiga êxito na eleição, vai ter uma dor de cabeça em colocar o zinco, como a gente chama, né, Fred? Esse, por exemplo, é um problema lá de um colégio municipal. Você tem essas informações lá, Fred? Com certeza, Flávio. Eu acredito que o bom gestor, e eu aprendi na minha formação de 23 anos como servidor público federal na Caixa Econômica, né, de que a melhor forma de gestão é a gestão participativa, a gestão que você escuta as suas pessoas, seus pares, né, para que você possa tomar as decisões sábias e realmente resolver e sanar todos os problemas. Não é diferente na gestão pública. Na gestão pública você apenas amplia esses horizontes, mas quem é, digamos assim, um ator principal? Quem é o centro das atenções? É o povo. Um prefeito, um líder municipal, ele faz gestão para o povo. Então ele tem que saber escutar o povo, tem que estar no meio do povo, ele tem que formar esse elo, esse vínculo de participação nas decisões, através, como disse antes aqui, através do orçamento participativo e muitos outros movimentos, tipo ouvidoria funcionando de forma satisfatória e apurando os fatos e as denúncias de maneira ordeira, certa e prática, né? Esse contexto, ele se consolida dessa forma, só indo através do povo e participando do povo para se consolidar uma questão dessa. E é claro que a gente sabe de coisas até muito piores do que essa, né? Esse é digamos assim, é uma agulha, esse problema aí é uma agulha no palheiro, porque temos situações em escolas municipais de Goiânia, e aí pasmem quem estiver nos ouvindo, porque essa realidade acontece em nosso município, de colégios que não teve sequer um dia de aula com professores completando sua carga horária normal. E aí é culpa dos profissionais? Claro que não. É uma estrutura que não funciona, é água que não tem, merenda que não tem, escolas com risco de desabamento, carteira escolar, enfim, uma série de problemas que leva aos números que Goiânia realmente hoje reflete no estado de Pernambuco. É lamentável, porque você tirar do povo sofrido, né, a condição de ter uma formação digna, você está tolhindo o futuro deles, você está destruindo, acabando com o futuro de um povo que é o povo é o maior patrimônio de uma cidade. O povo é o maior patrimônio da cidade. Então você começa a cortar toda e qualquer possibilidade de uma vida digna de um cidadão quando você não dá a devida atenção à educação. Educação é prioridade, educação é dever de casa, educação, saúde. Nenhum gestor público ele pode ousar deixar de atender essas premissas básicas da gestão pública. Isso é obrigação. Né? Plano de governo não é você chegar e dizer, eu vou botar a saúde funcionando direitinho, vai ter remédio, vai ter médico, vai ter isso, vai ter aquilo, eu vou botar a escola com professor, com carteira, com merenda, tudo funcionando direitinho. Isso é obrigação.
você tem que trazer algo a mais num plano de governo, você tem que instituir coisas que possam engrandecer, tipo a educação digital, a educação através da formação em línguas, o espanhol, o inglês, que nós estamos precisando, porque Goiânia virará... Aproveitar o momento que a com cidade certeza, está vivendo. Flávio, Goiânia virará uma cidade internacional. É verdade. Hoje, Goiânia está atraindo investidores de tudo que é lugar no mundo, de Portugal, dos Estados Unidos, da China, do Japão. E nós precisamos, inclusive tem cidade no estado de Pernambuco, introduzindo o mandarim, a língua chinesa, o mandarim na sua formação básica escolar. Para você ter uma ideia, Goiânia passa por todo esse processo. Não é à toa, é pelo descaso de uma gestão que não vê a educação como uma das grandes heranças que um governo pode deixar. Né? Nós só podemos dar ao nosso povo aquilo que nós acreditamos ser algo bom. E a educação, ela é fundamental. Agora, para se ter uma boa educação, você precisa ter uma boa saúde, você precisa ter uma boa alimentação, você precisa ter segurança, você precisa ter uma infraestrutura que funcione, enfim, todo um conjunto que coroa esse processo de soerguimento de um povo. Agora, e eu aprendi num passado até que um pouco distante, que as grandes revoluções do mundo, elas se deram de duas formas: ou com derramamento de sangue, ou com uma revolução na educação. E aí eu me remeto à questão do Japão. O Japão, no final da Segunda Guerra Mundial, ele foi arrasado. O país foi a ruínas. E o povo japonês se soergueu através da educação. A educação, a importância que o povo japonês deu naquele momento, a qualificação, a formação do seu povo na questão educacional, foi o que fez com que o Japão fosse e se soerguesse daquela forma e ocupasse hoje uma posição de uma nação importantíssima no cenário mundial. E veja você, uma pequena ilha, onde apenas 23% das suas terras são produtivas, com problemas seríssimos de ocupação de espaço, onde um mega apartamento lá no Japão, ele passa a ter 100 metros quadrados. Né, para você ver a dificuldade em que aquele povo se encontra, mas que encontrou uma grande saída na revolução educacional de um povo. Então eu acredito muito nisso, que a educação ela é base principal hoje, principalmente hoje, no momento em que Goiânia está atravessando, para que o nosso povo tenha um soerguimento que merece, porque nós já passamos muito tempo sem sermos vistos. E isso aí eu agradeço de coração, primeiro a Deus, e depois ao nosso governador, ao presidente da República, Luiz Inácio da Silva, que, assim, acredito que Dilma tem feito um trabalho excelente, uma pessoa de pulso, está dando continuidade. Com certeza, mas que o nosso Luiz Inácio Lula da Silva será o nosso eterno presidente. E ao nosso senador também, que nós temos que reconhecer, senador Armando Monteiro? Não, senador Armando Monteiro, já falei, Humberto Costa. Né, porque foi um dos grandes batalhadores para que nós tivéssemos aí, de início, um investimento âncora que foi a Hemobras. Uhum. Então, você vê, quando isso reafirma mais ainda, Flávio, né, a minha tese de que o movimento suprapartidário é o que faz crescer um município, um estado, uma nação. Porque o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele conseguiu fazer com que isso acontecesse no Brasil. O nosso governador conseguiu fazer com que isso acontecesse no estado de Pernambuco. Essa Frente Popular por Pernambuco é um dos maiores movimentos partidários que já existiam em torno de uma causa maior, que era soerguer Pernambuco e trazer Pernambuco ao seu lugar, ao seu devido lugar na história do Brasil. Pernambuco já ocupou o terceiro lugar, o terceiro estado mais importante na União, e hoje está caminhando para isso novamente. E através do quê? De um movimento suprapartidário, de um movimento que observa primeiro as dinâmicas do crescimento de um povo, para depois olhar para dentro do partido como sigla. Então é isso que nós defendemos. É isso que nós defendemos. E eu acredito que com esse movimento
né, com tantas estrelas no nosso estado, e eu disse isso numa reunião que houve há pouco, junto com o pessoal do PT, e quero parabenizar o PT Goiânia pela iniciativa de fazer uma grande discussão e de convocar os pré-candidatos a prefeitos de Goiânia numa reunião, esse debate que é tão importante. Numa reunião inédita em Goiânia, né, conseguir reunir quase todos os pré-candidatos, todos foram convidados, mas consegui reunir quase todos os pré-candidatos a prefeito em Goiânia, e a criar, iniciar um processo de discussão maior. E dizer para você que, e naquele momento eu dizia isso, só para concluir, naquele momento eu dizia isso, nós temos que fazer um movimento suprapartidário, né, nós temos que valorizar também as nossas estrelas locais, porque Luiz Inácio Lula da Silva, digamos que hoje, para a grande maioria da população brasileira, por que não dizer toda, é um exemplo de político. Né? Mas trazendo luz dos nossos municípios, dos nossos estados, né? Quem seriam essas pessoas que poderiam compor esse quadro mais reduzido? Temos hoje o governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, temos Humberto Costa, temos Armando Monteiro Neto, temos Jorge Corte Real, temos Ricardo Costa, meu deputado estadual, um homem que está fazendo um brilhante trabalho na Assembleia Legislativa de Pernambuco, o homem que mais colocou emendas no ano de 2011, para a população do estado de Pernambuco e, sobretudo, minha cidade, que ele colocou mais de 10 emendas para Goiânia. Então, são pessoas que fazem a diferença no nosso cenário. Uma Tereza Leitão que defende a bandeira da boa educação, da educação que edifica o cidadão pernambucano para esses novos desafios que aí estão. Então, são todas essas estrelas que devem brilhar nesse contexto da recriação, da reconstituição de Goiânia. Porque eu digo a você, hoje, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho passa por problemas crônicos na condução do crescimento, do boom que foi aquela evolução ali naquela região. No entorno de Suape, né? Pois é, no entorno de Suape. Aí a preocupação em preparar toda a estrutura do município, né, o seu plano urbanístico, inclusive, para não se tornar posteriormente, né, um bolsão, vários bolsões de pobreza, um projeto de favelização grande, como se tornou Betim em Minas Gerais. A gente falava sobre isso aqui em off no começo. E a gente costuma dizer, inclusive, viu, Fred, como dizia Paulo Freire, só pela educação é que a gente muda a história desse país. Eu estou aqui com uma reclamação, na verdade, no questionamento do seu Luiz, que mora em Carne de Vaca, que é do Fred, qual é o plano dele, caso ele consiga se eleger, com relação ao litoral. A Goiânia é uma cidade também diferenciada das demais aqui na nossa região, tem um litoral imenso, as praias de Carne de Vaca, as praias de Pontas de Pedra, as praias de Catuama, enfim, um litoral grande, muito bem visitado, mas que, segundo o seu Luiz Henrique aqui, é muito esquecido pela administração. As praias lá de Pontas de Pedra, especialmente, têm problemas grandes de estrutura física, de saneamento básico, enfim. De que maneira o Fred está colocando no seu plano de governo essa possibilidade de dar uma estrutura melhor e uma condição de vida melhor, não apenas aos turistas, mas às pessoas de Goiânia que moram lá nessas localidades? Muito bem. Quero mandar um abraço para o seu Luiz, dizer para ele que o caminho para o ordenamento, o crescimento do nosso litoral passa necessariamente pela reestruturação para preparar o nosso município para uma das grandes vocações que ele tem, que é o turismo. Né? Então, a área litorânea de Goiânia, que é muito grande, graças a Deus nós somos agraciados por Deus em todos os aspectos, inclusive na questão turística, porque nós temos o turismo sacro-religioso, nós temos o turismo rural, nós temos o turismo histórico, nós temos o turismo litorâneo. Né? E o turismo até, inclusive Goiânia tem uma topografia que nós podemos explorar até o turismo radical, né? De rapel, de asa delta e tudo mais, coisa que pouca gente sabe, mas que pode ser explorado. De engenhos no entorno de Goiânia, que conta a história da escravidão no Brasil, né, que traz um contexto histórico e referencial muito grande. E isso tudo tem que ser realmente muito bem trabalhado, porque eu digo a você, o turismo hoje é o segundo setor que mais emprega no mundo inteiro. E nós temos aí
uma situação natural que é propícia a isso e que nós iremos explorar, é lógico. Tem que trabalhar isso, né, Fred? E dizer para você que o Tribuna 14 tem passado por esses litorais nossos, desde Barra de Catuama até Atapuz, discutindo, né, trazendo os enfoques a partir do povo local, do nativo, a respeito das questões que passam até também pela necessidade de se investir na infraestrutura, porque não se pensa turismo de qualidade, sem antes trabalhar a questão da infraestrutura. Né? Nossas praias estão abandonadas, estão realmente precisando de uma intervenção urgente no que concerne a limpeza urbana, o saneamento básico, que hoje toda a questão dos dejetos de residências, eles vão para o mar, né, coisa, em pleno século XXI, coisa que não se concebe mais, né, casas de palafita ainda, casas de taipa, né, então tudo isso faz parte de um contexto bucólico que não existe mais, né, para se pensar uma reestruturação na questão de engrandecer a cidade através do turismo, porque eu não vejo o litoral crescendo e crescendo de forma ordeira e ordenada sem se pensar uma reestruturação para o turismo. O turismo traz novos recursos, novas injeções de dinheiro para circular no município, na região, e que vai trazer a prosperidade que a gente precisa. Agora, para isso, parto mais uma vez para aquela questão, atrair investidores para a região, fazendo um trabalho de parceria junto ao governo do estado, principalmente, governo municipal e governo federal, para se criar a infraestrutura, as condições para que o investidor privado se sinta realmente seguro, né, e valorizado na questão de investir na nossa região. Okay. Passa por isso. Agora, passa também, principalmente, pela discussão com a comunidade, porque nem sempre, né, o trabalho na infraestrutura, atraindo novos investidores, sem ouvir a parte dos nativos, da população, possa trazer aquilo que eles pensem ser o melhor para a qualidade de vida. Isso tem que ser construído num contexto macro. Discussão dos nativos, discussão para a reordenação do modelo local, para receber a questão dos investimentos que vêm de fora, os investidores e a parte do poder público municipal e a parte do poder público estadual, transformando isso num mega projeto. Né? Todo mundo tem que ser ouvido. Exatamente. Bom, a gente está chegando ao final, meu caro Fred da Caixa, o tempo já está se esgotando, mas eu queria, em rápidas e poucas palavras, você respondesse aquilo que a gente sempre faz com todos os pré-candidatos que aqui são entrevistados. Primeiro, por que Fred da Caixa quer ser prefeito de Goiânia? É simples. É uma missão de vida. Eu acredito que me deu muitas bênçãos na vida. E uma delas foi ser uma pessoa que busca com veemência, com muita fé, né, fazer com muito amor aquilo que eu me proponho a fazer. Há mais ou menos uns 8 anos atrás eu mudei o meu PDI, o meu plano de desenvolvimento individual, para ser um gestor em Goiânia. Né, e fui buscar a formação além da Caixa, porque a Caixa Econômica é uma grande escola, né, nos dá uma grande formação. Digo a você de certeza, faz 23 anos que eu trabalho nessa empresa, com o dinheiro do povo brasileiro, né, trabalhando de maneira séria, honesta, ordeira, e sempre tratando o meu povo com qualidade, com carinho, com amor, independente de sua posição, independente do que quer que seja. Né, e também... E todos aqueles que permeiam minha vida, que participam da minha vida, seja ela profissional e pessoal, sabe que eu sou uma pessoa que sou obstinada. Eu, quando coloco uma missão em minha vida, eu vou buscar de maneira honesta, transparente, a formação necessária para que eu possa abraçar essa causa de maneira digna e de maneira honrosa, que possa chegar e me comprometer e dar conta do recado. Para isso, fui buscar a minha formação e qualificação em gestão e finanças públicas, né? Sou pós-graduado nessa área, tenho 23 anos de história dentro da Caixa, que nos dá uma experiência técnica imensa, sem falar na questão do trato com o dinheiro público, com seriedade e com transparência, e também por acreditar que com essa juventude que ainda tenho, eu possa colaborar de maneira
substancial, nesse momento, com essa estrutura que a gente criou, um PTB, com toda essa bandeira do doutor Antara Bando Monteiro e a experiência do partido, para se fazer uma revolução na formação e qualificação do nosso povo, na inserção do mercado. Então, nós conseguimos reunir, inclusive, com atitude própria de mudança de destino da vida, para formar esse perfil que Goiânia hoje vai precisar numa gestão pública e para construir todo esse momento, junto com todos esses partidos. De forma objetiva, quem é Fred da Caixa? Uma pessoa humilde, uma pessoa que gosta de ser humano, que ama o que faz, que ama a vida, né? E, sobretudo, ama seu povo. Porque, digo a você, a boa política, ela é um exercício de renúncia. Eu hoje renuncio à família, renuncio às coisas que eu gosto de fazer, em detrimento de tacar cegamente. E que Deus possa estar nos ajudando lá na frente, com o meu trabalho, com o trabalho de muita gente que quer soerguer essa cidade. Porque eu sou muito pequeno diante desse projeto, sabe? Mas eu sou uma faísca nessa centelha. E acredito que muitos outros que estão escutando agora façam parte desse movimento, pensem do mesmo jeito que eu penso e acreditam numa cidade de Goiânia no futuro sendo uma cidade muito melhor para se viver, muito melhor para o nosso povo. Ok. Eu quero agradecer aqui ao companheiro Fred da Caixa por mais uma vez atender o nosso convite e estar participando conosco aqui do programa Espaço Aberto da NASA FM. Deixar aqui o nosso microfone para as suas considerações finais. Um abraço ao companheiro Marcelo, dizer que a gente vai acompanhar aí o nosso companheiro nessa luta sua obstinada, esperando que ele realmente consiga êxito junto com a população de Goiânia, se for o desejo do povo da cidade de Goiânia. Um grande abraço, muito obrigado por participar aqui do Espaço Aberto da NASA FM. Muito obrigado. Eu quero dizer, só para finalizar aquele contexto final, que acredito que nós reunimos hoje, com tudo isso que eu falei, aquilo que Goiânia precisa para que, junto a um governo suprapartidário, possa levar a nossa cidade onde ela precisa chegar, né? Sempre com o nosso povo adiante e à frente. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Bigode, que quando soube que eu estava aqui em Nazaré, foi à minha procura, me encontrou, nós almoçamos juntos. Um grande abraço para você, Bigode. Eu sou um admirador seu. Seu trabalho é digno e honroso, né? E continue assim, que Deus te prosperará, meu irmão. Quero mandar um abraço muito especial, com muito amor. Eu acho que o maior amor que eu possa ter depois de amar a Deus, a minha mãe, que hoje está fazendo 63 anos de idade, Dona Julinda. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Minha mãe, você é responsável por tudo isso. Você foi quem, lá no passado, investiu neste ser humano para ele ser o que ele é hoje. A senhora, principalmente, meu pai também. Mas quero te dizer, essa é uma das formas que eu procuro administrar minha vida, para te dizer que tudo isso valeu a pena. Que a senhora seja sempre a mãe maravilhosa que a senhora é, nos ensina a ser dignos e honestos e olharmos sempre para os menos providos. Parabéns, minha mãe. Te amo muito. Um abraço para ela. Como é que chama ela, Dona Julinda. Dona Julinda. Um abraço a todo cidadão goianense que acredita que nós podemos sonhar e transformarmos os nossos sonhos em realidade. Porque feliz é o homem que vive batalhando para que esses sonhos se transformem em realidade. Muito obrigado a todos, muito obrigado a NASA FM. Bero, mais uma vez, um grande abraço no seu coração. A seu Paulo, a todos eles que fazem aqui a NASA FM. A você, Flávio Nicetas, que eu tenho tanta admiração, um grande radialista, uma pessoa que nos deixa muita vontade sempre e com uma formação fantástica. A todos os amigos aqui que fazem a NASA FM, o meu amigo Josildo e a todos vocês. Um grande abraço, um abraço especial no meu povo de Goiânia. Amo vocês, um grande abraço. Final do programa Espaço Aberto. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. A vida que é a arte dos encontros, embora haja tantos desencontros pela vida. E lembrem-se, a humildade é o espaço maior da conquista. Seja mais otimista e acredite cada vez mais em Jesus Cristo. Boa tarde, minha gente.